Olá, e vamos a mais uma aula do nosso curso preparatório de filosofia para o Enem. Hoje trataremos sobre Platão. Bom, Platão, como eu já falei na aula anterior, foi o principal pupilo, o principal discípulo de Sócrates, e foi o principal responsável por organizar toda a filosofia socrática. Ele que foi o cara que começou a pensar nessa coisa toda de escrever as ideias do mestre dele, tanto que todos os registros que a gente tem da filosofia de Sócrates são através dos diálogos de Platão. Platão, ele é uma figura tão misteriosa quanto o tutor dele, quanto o mentor dele. Os dois são misteriosos porque é muito difícil você separar um do outro. Então, da mesma forma que você tem ali que Sócrates falava as coisas, a gente nunca sabe se aquilo é realmente uma ideia de Sócrates ou se era mais alguma coisa que o Platão usava Sócrates como forma de demonstrar as ideias dele. Nunca saberemos. A gente parte do princípio que existe uma diferença concreta com relação entre os dois. E isso se dá em alguns aspectos muito específicos da filosofia, principalmente com relação à questão de política, de governo, essa coisa toda, que nós acreditamos que o Platão era muito mais ligado que o Sócrates. Porque por mais que o Sócrates, em sua época, tenha participado de julgamentos, de processos legais, como um consulto, como um sábio que ele era, ele nunca teve, por mais que ele tenha sido chamado para esse tipo de coisa, ele nunca teve um real interesse nessa coisa de política, porque ele dizia que o papel de um sábio não era exatamente a política. Todo político deveria ser um sábio, todo político deveria ser uma pessoa esclarecida filosoficamente, mas o papel de quem tem como função a filosofia não é a política. Por causa de toda aquela questão grega que nós já falamos, do ideal da arete, da paideia, enfim. Continuando. Vamos então tratar sobre o Platão. Então, do Platão nós temos o platonismo. E o platonismo, ele nada mais é do que a representação da consequência intelectual da negação do mundo material. Ok, o que isso quer dizer? Vamos analisar essa frase. Representa a consequência intelectual da negação do mundo material. Ou seja, sabe aquela história de você não poder acreditar nos seus sentidos, que é muito comum na filosofia? Pois é, isso começou com Platão. O Platão, ele é, como nós vamos ver no próximo slide aqui, um idealista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um cara que acredita numa sociedade justa, essa coisa toda? Não, porque isso é padrão dos gregos, né? A gente já viu que esse negócio de justiça e virtude é muito normal dos gregos. E isso não quer dizer que eles acreditam numa sociedade igualitária. Muito pelo contrário. Os gregos, principalmente, acreditavam que as pessoas tinham funções sociais específicas. Mas, enfim, isso é um assunto completamente diferente. A consequência da negação do mundo material é você acreditar no mundo ideal. Ou seja, o mundo ideal é o mundo das formas. E as formas não é tipo um círculo, um quadrado, um retângulo, círculo. Bem curitibano, né? Enfim, a questão não é tanto você acreditar em seus sentidos. É você entender que os seus sentidos, eles não oferecem uma representação concreta da realidade. Os teus sentidos, eles acabam se tornando uma muleta e eles te mostram apenas uma sombra do mundo real. Uma sombra. E o que isso nos faz lembrar? A alegoria da caverna. A alegoria da caverna, também conhecida como a caverna de Platão, é aquela velha historinha que a humanidade é como se fosse um grupo de pessoas acorrentadas numa caverna
e elas só conseguem olhar para as sombras do mundo que está lá fora. Até que uma das pessoas que está na caverna consegue se libertar dessas correntes. Essas correntes, depois dele liberto, ele sai da caverna e ele consegue ver as coisas que eles viam às sombras. Então ele consegue adquirir o conhecimento do mundo das formas. Ou seja, o que Platão quer dizer nessa alegoria da caverna? O que ele quer dizer nessa história? Ele quer dizer que esse indivíduo que conseguiu se libertar das correntes, ele é o filósofo. Por quê? Porque ele consegue alcançar um nível de abstração intelectual. Então ele consegue ter um entendimento da realidade. Foi meio diminuindo aqui porque eu não tenho muita noção do espaço. De qualquer forma, a alegoria da caverna, ela fala sobre a compreensão da realidade, o quanto você entende do que é real e não daquilo que os teus olhos, que os teus sentidos te mostram. Então, digamos assim, você chegou lá, saiu da caverna, e é claro que depois que você viu todas aquelas coisas maravilhosas, depois que o sol inundou seus olhos e você viu aquela infinidade de coisas que você só conseguia ver a sombra, que você só conseguia ver o mundo material, como na alegoria, você quer contar para as outras pessoas. Mas as outras pessoas não querem aquilo, as pessoas querem continuar olhando para a sombra. Então você está lá dizendo, não, porque as coisas são muito mais do que isso, a vida tem muito mais cores, a vida tem muito mais isso. Pois é, as pessoas não estão interessadas nisso. E isso é o grande problema da alegoria da caverna, sabe? Porque ele prova que, enquanto você não é um filósofo, enquanto você não tem esse conhecimento da realidade, do mundo das formas, você não pode efetivamente filosofar, você não pode efetivamente entender a realidade. Ou seja, a realidade é inacessível para os que confiam nos sentidos. Se você só confia naquilo que você vê, se você só acredita naquilo que você consegue enxergar, sentir, tocar, enfim, que você tem um acesso material àquilo de alguma forma, você não tem efetivamente uma capacidade de compreender a realidade, porque a realidade ela é inacessível aos sentidos. Perfeito. Outra coisa que o Platão fala muito é da alegoria da linha dividida. Nós temos aqui a alegoria da linha dividida. Enfim, a alegoria da linha dividida diz que a realidade, a compreensão da realidade, ela pode se dar da mesma forma que se você pegar uma linha reta, ou não exatamente reta, porque meus talentos de desenho são próximos de nada, e você divide ela em dois segmentos desiguais. Aqui, viu? Desigual. Desigual por quê? Porque você está dividindo ali mundo material e mundo real, tá? Então você tem aqui, de um lado, o mundo material, de um lado, o mundo real. Mas aí você faz uma outra subdivisão. Você tem aqui, você tem aqui, da mesma forma você faz uma divisão desigual. Então você tem os pontos A, B, C, D. E você também tem aqui, bem no finalzinho, um ponto E. Por que o segmento DE é tão pequeno? Nós já vamos ver. Mas pense que funciona mais ou menos assim. Nós temos 4 níveis de compreensão da realidade, da compreensão da verdade, que é o que o nosso queridinho Platão nos ensinou. Esse primeiro segmento que nós temos aqui, o
a B. Ele é a eicásia. Eicásia é o reino da imaginação, é o reino da opinião. Por que chamamos isso de reino da opinião? Porque aqui nós não temos nenhuma noção da realidade. Então eu diria que a maioria das pessoas está aqui na eicásia. Por quê? Porque quando você está tratando da opinião, você está tratando de conjecturas acerca da aparência das coisas. Você está tratando de semelhança com a realidade. Você ainda está olhando para as sombras que ele falou lá na alegoria da caverna. Então, quando você está falando sobre o que você acha que uma coisa é, porque você não tem uma compreensão efetiva daquilo que a coisa é. E isso é eicásia, conjectura sobre aparência. E, quando a gente fala de aparência, a gente fala das coisas visíveis. Lembra que ele fala aqui, ó, inacessível para os que confiam nos sentidos. Enfim. Aí, você vai lá, você estuda, você se prepara, você começa a abstrair a realidade um pouco mais. E você entra no segundo segmento, o segmento BC, que é o segmento da pistes. Certo? Aqui já é uma questão de opinião baseada em crença. Crença por quê? Porque é uma crença que diz respeito às coisas visíveis. Novamente, confiando nos sentidos. Tá. Qual que é a diferença então? Aqui você já tem uma compreensão melhor acerca das sombras. Você já tem uma noção de que aquilo é apenas a parte visível das coisas. Que você não tem uma compreensão completa a respeito daquilo. Por quê? Porque você sabe que aquilo é só uma imagem. Você sabe que aquilo não é a forma verdadeira do objeto. Segmento C para D, que é um grande segmento. Aqui temos a área da dianoia. Dianoia quer dizer conhecimento ou pensamento. É o conhecimento baseado no pensamento. Então, é o pensamento que reconhece mas não é exatamente inteligível ainda. Então, é aquela parte, ok? Eu entendo que isso é só uma imagem, eu entendo que isso é a aparência exterior do objeto, que aquilo não é o mundo das formas ainda, mas eu não consigo expressar aquilo de alguma forma. E aqui a gente entra no número e na geometria. Por quê? Porque através do número e da geometria, a gente já está num nível de abstração maior. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade com essa parte da matemática. Porque exige uma abstração teórica que não é simples de ser alcançada. Exige um certo esforço, até filosófico, um certo esforço de pensamento. Então, quando você alcançou esse nível, você pode, então, ir para o nível da noesis. Noesis, eu não falei disso quando eu estava falando de Sócrates? Pois é, né? Eu falei disso quando eu estava falando de Sócrates. O que é noesis? É conhecimento baseado em compreensão. E é por isso que é um segmento tão pequeno, mas tão pequeno da linha dividida. A noesis é a compreensão do inteligível, é a compreensão do mundo das formas. Então aqui nós estamos falando de ideias que ocorrem da existência e verdade da bondade. Agora, bondade é um conceito platônico muito importante. É a base inteira da filosofia platônica. Ela é baseada na bondade.
A questão do bom e do belo é muito profunda em Platão. Ele tem trechos inteiros de diálogos, de conversas que são baseados nessa ideia do diálogo. Do diálogo do bom, do diálogo do belo, do justo. Porque aí que tá. O Platão, ele considerava que toda ação boa é uma ação bela, e toda ação bela é uma ação boa. E por mais que isso pareça extremamente tautológico, é você usar um conceito para se autoexplicar, não é bem assim que funciona. Porque, como nós estamos falando da sociedade grega aqui, isso eram ideias muito bem claras para eles, porque fazia parte da vida social que eles tinham. Fazia parte do contexto social deles entender essas coisas. Enfim, aqui temos o idealismo. O idealismo, ele trata da teoria das formas. O que é essa teoria? A teoria das formas, ela é o corpo filosófico de Platão todo. Porque, como eu falei, ele é um idealista. Idealista quer dizer que ele projetava as coisas num plano ideal. E não porque ele, acreditava que o socialismo ia resolver a fome do mundo. E tem gente que acredita nisso, né? Enfim. A palavra idealismo aqui, isso é muito importante. Isso daqui é eidos. Eidos, ela tem uma raiz muito antiga, a palavra, que é do proto-indo-europeu. Isso é um W. Então vamos riscar aqui. É um W, weit, que é um prefixo que significa ver. Então quando a gente fala de ideia, a gente fala de eidos, a gente fala de weit, a gente fala de ver. Então o ideal, a visão verdadeira, era a compreensão da realidade. Então, isso é idealismo, é você compreender a realidade. Quando a gente fala de eidos aqui, então, nós estamos falando de ver. Quando a gente fala de morfê, que é a segunda parte da teoria das formas, nós estamos falando de forma. E quando a gente fala de fenômena, a gente não está falando de fenômenos, a gente está falando de aparência. Entendi. Ok. Agora vocês lembram que os pré-socráticos falavam muito daquela coisa de substância, falavam muito dessa questão de forma, né? Por isso que normalmente, quando a gente está falando das formas platônicas, da teoria das ideias, da teoria das formas, nós usamos formas com letra maiúscula, porque tem muita dessa diferença em Platão. Porque ele separa em 3 etapas essa compreensão da realidade, sabe? Então, com o eidos nós vemos, com o morfê nós entendemos a forma e com o fenômena a aparência. Então aqui é uma subida. Você começa no fenômena, aí você vai para morfê, aí você vai para eidos. Como assim? Porque, primeiro você está lá na caverna, você tem a sombra, você tem a aparência. Aí você saiu da caverna, você tem morfê, você tem a forma. Aí você foi para eidos, você tem a compreensão, você tem a visão do que aquilo realmente é. E essa é fundamentalmente a teoria idealista platônica. É você conseguir escalar essa compreensão da realidade, você conseguir fazer essa escalada cognitiva e
efetivamente ter uma compreensão concreta a respeito das coisas. E é claro que Platão também falava de epistemologia, porque que filósofo grego não vai falar de epistemologia? Que bom filósofo não vai falar de como transmitir as ideias para as outras pessoas, certo? Porque qual que é o objetivo do filósofo? Não é efetivamente a transmissão de ideias, não é a criação de questionamento para as outras pessoas? Então, por isso que todo bom filósofo tem que tratar em algum momento de epistemologia. Conhecimento é crença verdadeira justificada. Olhem só como essa frase é interessante. Conhecimento é crença verdadeira justificada. O que quer dizer? Quer dizer que você tem tanta convicção daquilo por conta de estudo. Você estudou determinado assunto tão a fundo que você consegue perceber o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é verdadeiro. Então, a partir de determinado grau de conhecimento de um tema, você consegue acreditar fielmente naquilo. Você consegue ter crença a respeito do teu estudo, a respeito do teu conhecimento da realidade, do conhecimento da verdade. Então, isso é conhecimento. É quando você tem uma crença inabalável naquilo que você apreendeu. Ela deriva de lembranças. Deriva de lembranças por conta do quê? Porque nosso intelecto ele é formado de lembranças. Nós lembramos de formas, nós sabemos que uma bola é redonda, nós sabemos que um retângulo é todo angular, com ângulos retos, por isso que ele é retângulo. Enfim, ele deriva de lembranças. Nós fazemos associações com memórias antigas das coisas. Então, quanto mais nós temos informações novas que vão reafirmando as nossas lembranças, maior se torna a nossa crença aqui. Entende? E é por isso que a apreensão das formas aqui é importante. Por quê? As nossas lembranças começam aqui, na aparência, né? E a partir do momento que você consegue passar da aparência para a próxima parte, que é a parte da forma, da substância, nós conseguimos então transpor para a realidade da verdade, para a realidade daquilo que é. E lembra, eu uso a palavra ver aqui porque é a raiz, mas lembre-se que a realidade, para Platão, ela não depende dos sentidos. Então o ver, ele é muito mais um ver intelectual do que um ver efetivamente de enxergar. E isso é muito importante. A estrutura política de Platão. Isso é muito importante a gente notar. Por quê? Porque aqui, quando a gente trata de política, a gente está tratando do estado ideal. O que é um estado ideal para Platão? Nesse aspecto é meio complicado a gente falar que isso é para Platão, porque a gente não sabe efetivamente se é para Platão ou se é para Sócrates. Então, mas de qualquer forma, quando Platão escreveu a República, em seus diálogos ele trata da estrutura de estado ideal. E o estado ideal dele é um estado baseado em castas. E quais seriam essas castas? Nós temos os trabalhadores na base, os trabalhadores, temos os guerreiros ou os defensores e, por último, os reis ou reis filósofos. Lembra quando eu estava falando de Sócrates, eu falei que ele tinha uma ideia de que os filósofos seriam os únicos capacitados para o governo, porque eles se preocupam sempre com a verdade e com a virtude? Pois é. Platão levou isso muito a sério, porque Platão, de todos os discípulos que Sócrates teve, Platão foi o que menos ficou de boa com a morte
do queridinho Sócrates. E ele ficou abaladíssimo pelo resto dos seus dias com a morte dele. Então ele pensava, se um filósofo fosse rei, Sócrates não teria morrido tão prematuramente. Sócrates continuaria vivo e ainda teríamos a sabedoria dele para nos alegrar. Então ele tinha essa teoria de criar reis filósofos. E ele tentou 2 vezes. Só que não sabemos se ele não escolheu bem as pessoas, se ele não soube levar a ideia adiante, mas enfim, não deu certo. Então, né, isso meio que acaba se tornando um problema aí. Porque, bem, aparentemente tiranos não são bons filósofos. Porque, enfim, são tiranos, né? E com isso nós encerramos a nossa aula sobre Platão. Eu preciso lembrar aqui que Platão ele tem um pensamento muito vasto nesse espectro de política aí. Então, estudar, por mais que para o Enem não seja o mais essencial, não seja o mais importante, você tem que entender essa parte de que ele pensava numa estrutura social justa, que para ele cada um ocupar sua função era justo. Então, voltando aqui, um estado ideal é um estado onde todos estejam realizando funções de acordo com suas capacidades. Então, pessoas valorosas têm que ser guerreiros, têm que defender os trabalhadores, e todos eles têm que ter o apoio dos reis, dos governantes, da casta política. Aí o que acontece? Se nós estamos numa sociedade justa, cada um vai desempenhar seu papel sem querer influenciar no papel do outro, certo? E, considerando que ele era um idealista, isso dependia muito da capacidade das pessoas de entenderem a realidade. Então, como para você ter conhecimento, você precisava apreender as formas, e para aprender as formas você precisava passar por toda a linha dividida, então era um processo que realmente acaba ficando no plano do sonhado. É uma coisa que você precisaria de muito esforço perante a sociedade para alcançar. Mas que seria essa a estrutura ideal de uma sociedade. E também entender que essa parte de como você vê a realidade é muito importante para Platão. Mas se aprofundar no assunto é sempre muito divertido. Então, mais uma vez, isso encerra a nossa aula a respeito de Platão. Muito obrigado e até a próxima aula.